A nossa convidada de hoje, a Ana Maria Parisi, ela vai nos dar algumas dicas. Ana, muito obrigado pela presença, viu? Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada. Eu quero pegar um gancho ali na matéria que nós acompanhamos aqui. Aquele senhor já estava ali bem rouquinho. Isso é comum nessa época, né? De Copa do Mundo. Brasil! É muito comum, pastor. As pessoas gritam, comemoram e não gritam só durante o jogo, comemorando o gol. Logo depois vão também... Às vezes antes também, né? Verdade. Já vai mostrando ali que está entusiasmado. É uma forma de mostrar, né? O brasileiro é caloroso em todos os momentos. É verdade. E é apaixonado por futebol e nós temos essa oportunidade gigante aí em casa, né? É, ainda mais em casa. Mas o grito é um abuso vocal. E o exagero, né? O grito, ele promove um trauma nas pregas vocais. E esse trauma pode provocar um pólipo ou até um granuloma, que são lesões graves, né? Então é preciso ter cuidado. E quais as consequências aí destas lesões aí nas pregas vocais, que antigamente, inadvertidamente, nós chamávamos de cordas vocais, né? Aí agora são... É verdade. O termo correto são pregas, né? Pregas vocais é um nome técnico, vamos dizer assim. Falar cordas vocais também não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Ufa. Corda vocal. A gente que acostuma no dia a dia usar a linguagem, né, científica, mas corda vocal tá tudo certo. O perigo o pólipo é uma lesão que não se trata com fonoterapia, por exemplo. O pólipo ele só pode ser removido cirurgicamente. E ele pode provocar uma dificuldade respiratória, inclusive, não só uma rouquidão, uma dificuldade respiratória, porque o ar ele passa pelas pregas vocais durante a respiração, elas ficam abertas. Se esse pólipo é muito grande, ele atrapalha essa passagem do ar e causa uma falta, uma dificuldade respiratória mesmo. O granuloma é uma lesão um pouquinho mais séria e principalmente as pessoas que têm o refluxo gastroesofágico, que é uma doença comum, infelizmente, hoje, né, por causa das nossas mudanças de hábitos alimentares. O granuloma, quando você já tem uma corda vocal machucada pelo refluxo e você vem com um trauma muito forte como o grito, pode provocar. O granuloma, ele também evolui, é de difícil tratamento, pode tomar um medicamento, mas também precisa de uma remoção cirúrgica, geralmente ele volta. Olha. Então, são lesões ruins mesmo, né? Nesse tempo de Copa e até fora disso, o que a senhora nos orientaria que a gente não pode fazer além do grito? Que o grito é um abuso, né? Como a senhora já disse. Há alguma outra coisa? Aquela famosa, o pigarrozinho ali? Eu me lembrei, a Copa do Mundo sempre acontece também no inverno no Brasil. E em Belo Horizonte, em particular, nosso inverno é muito seco. Então, a gente precisa ter mais cuidado ainda com a hidratação. Olha. Porque o pigarro... A hidratação independe do tempo, né? Se está calor, se está frio, sol de manhã, de tarde, de noite. Não. Sempre hidratar é importante. Hidratar, né? É fundamental. E no inverno a gente tem essa secura maior, então melhorar o processo de hidratação. Por exemplo, a água de coco é ótimo, porque é um isotônico natural. E o pigarro, ele aparece por causa dessa... O nosso trato vocal, ele é lubrificado e a gente tem essa secreção que é fininha. Quando a gente está no tempo seco, o corpo reage para proteger. Então esse muco fica mais espesso, mais grosso. E aí a gente tem a sensação do pigarro, porque tem que tirar aquele muco dali. E o pigarro, assim como o grito, ele é um trauma às pregas vocais, às cordas vocais, porque é um encontro muito brusco. O que durante a fonação acontece de forma natural, macia, vamos dizer assim, no pigarro é muito brusco. Então a gente pode machucar também. A médio e longo prazo, a gente pode provocar o nódulo vocal. Então pessoas que falam muito, professores, cantores, vocês apresentadores, pastores, quem usa a voz de forma constante precisa ter mais cuidado ainda, não só com esses eventos como a Copa do Mundo, mas também com o dia a dia. Isso. Vamos fazer uma consulta aqui ao vivo e a cores aqui. O nosso diretor de imagens aqui, o Leandro, ele perdeu a voz. Tá lá, né?
Ontem, depois do jogo? Diz ele que não foi não, que já estava e ontem só acentuou. Pior. Nesse caso da perda da voz, um chazinho caseiro resolve ou é necessário que seja acompanhado pelo médico, com uma prescrição médica talvez de um medicamento? Como que é? São vários os motivos que podem provocar uma rouquidão ou uma perda da voz, né? O que a gente chama de afonia. Uma coisa pode ser, lógico, esse uso, né, excessivo das pregas vocais no grito, mas também, Serginho, pode ser o tempo seco, uma sinusite que ainda não se manifestou, porque a gente acha que sinusite é sempre escorre o nariz. Isso. E dor aqui na face. E dor né? na face. Mas existe um tipo de sinusite que drena a secreção lá atrás. Escorre ali na faringe, ali na garganta mesmo. E a secreção da sinusite, ela é purulenta, ela é infectada. E pingou na prega vocal, a prega vocal fica vermelha, fica inchada e pode promover uma ausência de voz. A primeira indicação é procurar um otorrino, porque a sinusite vai ser tratada com medicamento, provavelmente, se for confirmada. Com antibiótico, anti-inflamatório. Né? Agora, por uma rouquidão, por trauma, durante 3 dias vai existir essa rouquidão. E a voz tende a vir voltando ao normal. O mais importante é saber que rouquidão que dura mais de 10 dias tem alguma coisa errada. Deve começar um nódulo ou tem uma outra infecção associada aí que não foi descoberta. Quanto aos chazinhos, chá é uma delícia, nesse tempo frio é quentinho. Perfeito, quentinho. Só é preciso ter cuidado, por exemplo, chá de romã, trançagem, gengibre. Esses alimentos, eles promovem uma anestesia no trato vocal. Se a pessoa for falar logo depois, ela não deve tomar esse chá, porque ela não vai ter uma noção do próprio aparelho fonador dela e ao final daquele uso da voz, ela pode ter uma qualidade de voz pior do que ela tinha antes, porque ela não sentiu. Né? Mas os chás são bem-vindos desde que não se use a voz em sequência. Esperar em torno de 1h30. Então serve mesmo, vamos dizer assim, para relaxar, para ser um calmante até mesmo ali, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. Há algum tipo de exercício, por exemplo, nós estamos na Copa do Mundo, Jogo do Brasil, Ronaldinho, né? A gente tem essas manias assim. Tem alguma coisa que a gente pode fazer, algum tipo de exercício? Eu brinquei aqui no início, né, do quadro aqui, até de uma cena inusitada que foi apanhada na Rede Globo, né, com a Patrícia Poeta, ela estava fazendo ali o seu aquecimento, mas para o pessoal de casa, alguma coisa mais específica para essa Copa do Mundo aí especialmente? Esse exercício é um exercício que nós chamamos de universal. Todas as pessoas podem fazer, claro, guardando a restrição do tempo, no máximo durante 2 minutos. Tanto pode ser a vibração de lábio, como você fez, né? Ou de língua. Lembrando que não é gritado, não é com força. Isso também força bastante. Isso aí, ao invés de melhorar, piora. Piora, exatamente, Serginho. Então é preciso ter muito cuidado com o esforço. O esforço não é comum, é até bom lembrar que falar e respirar tem que ser confortável. Você não pode perceber que você está falando nem respirando. Se houver qualquer esforço, está errado. Então, veia engurgitada, aquelas veias que ficam aparecendo bem no pescoço, ressaltadas, né? ressaltadas, isso já mostra um esforço muito grande. Está errado. Então, esse exercício ele é universal, pode ser feito desde que guardadas, né, as restrições do tempo, durante 2 minutos no máximo, e não é o dia inteiro. Vamos lá. É diante de um evento, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A gente, para o programa, fazer isso 2 minutos antes, por exemplo. Exatamente. Vale como um aquecimento vocal. Vai assistir o jogo, sabe que vai torcer? Faz ali 2 minutinhos antes. Além de também. hidratar bastante também, né, doutor? Hidratação, fundamental. E quanto a essa questão da respiração, para a gente fechar aqui, como melhorar a respiração, o que melhora, qual tipo de exercício que nos ajuda a colocar ali do diafragma e tudo? Exatamente. O diafragma é um músculo forte da respiração. Tem gente que acha que é o peito, né? Então a gente enche o peito e vai falando. Na verdade, quando a gente enche o peito, a gente
está usando uma pequena capacidade respiratória do pulmão. Porque a base do pulmão ela é mais larga, o pulmão é como se fosse um triângulo. Então, quando a gente enche o peito, a gente enche o topo do triângulo. E ali tem muito menos ar, né? E o diafragma, ele é que é o músculo forte, ele impulsiona o ar para fora. Então, quanto mais baixa a nossa respiração, a gente trouxer para o abdômen ou por que a gente chama de costo diafragmática, a gente tem uma potência... Isso aí é um trava-línguas, né? Quase. Até a fono tropeça, Sérgio. Que legal. Mas... A esperança para nós. Para todos. A gente consegue, então, impulsionar esse ar com uma força que é maior, ou seja, aumenta a capacidade respiratória. Mas para isso a gente precisa de uma postura correta. Porque se eu estiver deitado em cima do meu diafragma, comprimiu, ele não tem movimento. Também não precisa aquela coisa de estufar o peito. Peito de pombos. Peito de pombo. Por quê? Primeiro, uma postura arrogante do ponto de vista visual e segundo, que você continua travando o diafragma. Você está estufando o peito, como eu falei anteriormente. Que legal, Ana. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, mais ainda por essas dicas fantásticas e quero te agradecer e já fazendo um convite para uma próxima vez voltar, não é? Porque aí com Copa do Mundo você vai ter muito trabalho, infelizmente, né? Voltarei com muito prazer, Sérgio. Tá joia.